Olá, aqui quem fala é a Marina da Contos e hoje eu vou te apresentar a nossa solução integrada ao SPED contábil. Então, através da geração do arquivo do SPED ECD, você consegue gerar uma série de dashboards, de gráficos, de indicadores para apresentar para o teu cliente, independente do sistema contábil ou do ERP que você usa aí na sua empresa. Nessa tela, você sempre vai conseguir fazer uma seleção do período que você quer analisar, isso vai ser de acordo com os arquivos que você jogar para dentro da plataforma, fazer a seleção do cliente ou da empresa em questão, e aqui é importante destacar que você sempre consegue consolidar também matrizes e filiais, consolidar grupos econômicos sem problema nenhum. E entrando nas nossas análises, a primeira tela vai trazer uma visão mais gráfica. Então aqui eu consigo desde filtrar filial, filtrar departamentos, até fazer uma análise completa de todos os grupos de conta de resultado. E aqui um detalhe interessante é que a gente tem um gráfico de evolução que ele pode ser montado de acordo com a demanda daquela empresa que tu está comunicando no momento. Então aqui eu estou comparando receita com resultado. Mas daqui a pouco, se o meu cliente teve um problema com aumento de custo e o que ele quer analisar é a evolução desse custo, eu consigo trocar aqui à esquerda as métricas que eu estou analisando e eu já observo o gráfico se redesenhar. Se eu estiver olhando para arquivos SPEDs de mais de um período, eu consigo comparar inclusive o ano atual com o ano anterior, para ver se teve alguma discrepância muito grande nessa evolução. E o mais legal da ferramenta é que você sempre consegue ver os grupos contábeis, as contas contábeis que compõem esse valor que tu está analisando, chegando até o razão contábil. Então, digamos que a gente esteja analisando despesa. Se eu quiser olhar cada um dos lançamentos que compôs as minhas despesas com vendas, eu consigo clicar aqui em cima desse gráfico, fazer o drill, que é o meu detalhamento, e observar todo esse histórico, né? Todo esse razão contábil aqui na minha mão, com a data do lançamento, o valor em questão, o nome da conta e realmente tudo que compõe esse grupo. E um detalhe legal é que esse relatório aqui, ele também pode ser exportado. Então, se eu quiser fazer o download de todos esses lançamentos em Excel, eu consigo fazer isso aqui com questão de 2 cliques e exportar esses dados e também analisar todos os lançamentos offline, né, fora da ferramenta. Na segunda tela, a gente passa a fazer uma análise um pouco mais técnica, uma análise de indicadores contábeis. Aqui a gente divide essa tela em 3 grupos, né? Então, bem no topo, eu começo a olhar para os números relacionados à liquidez e endividamento. Lembrando que na Contos você sempre consegue acessar, visualizar aqui na tela o que é essa fórmula, o que esse indicador quer dizer, qual foi a fórmula utilizada até para fins de validação. Da mesma forma, mais ao centro, eu analiso os números relacionados a faturamento e resultado, então margem de contribuição, ponto de equilíbrio, margem operacional. E nesse grupo, como tem alguns índices que são um pouco mais complexos, você sempre consegue clicar nessa setinha que está ao lado do indicador para acessar a memória de cálculo. Então, se eu quiser saber exatamente como a Contos bateu esses 22 milhões de pontos de equilíbrio, eu vou ter aqui o descritivo mês a mês, né, e aberto todos os grupos. E nós fechamos com uma análise de prazos médios também para entender como é que está esse fluxo da empresa, né? Se ela está equilibrada em relação ao número de dias que ela tem para receber dos clientes versus o número de dias que ela tem para pagar os fornecedores dela. E depois disso, para fechar, a gente passa a olhar para os demonstrativos contábeis. Então, primeiro eu vou ter a demonstração do resultado, nosso DRE. Aqui a gente consegue escolher o tipo de análise que quer fazer, se é horizontal, se é vertical. Eu consigo também expandir todos os grupos, abrir as contas, abrir o razão, naquela mesma dinâmica que a gente viu lá na primeira tela. E um detalhe interessante é que tudo aqui a gente está vendo por mês. Mas se eu quiser trocar essa evolução, ajustar esse período para analisar, por exemplo, trimestres ou para analisar anos, eu consigo fazer isso com questão de 1, 2 cliques na tela. Às vezes, para comparar períodos maiores, né, é mais interessante agrupar nesses trimestres ou nessa análise anual. Então, vocês conseguem fazer isso com poucos cliques aqui na própria tela e a ferramenta já traz esse agrupamento. E vinculado a esse DRE, a gente trouxe uma novidade que é o simulador, que vem para vocês conseguirem projetar cenários junto a esse empresário. Então, às vezes numa reunião de fechamento de ano, né, eu quero saber o quanto a mais de imposto eu vou ter que pagar se eu conseguir subir o meu faturamento em 5%, por exemplo. Então, eu consigo mexer o meu comando aqui para 5% na receita e observar o que acontece com todo o restante do meu DRE. Né? Vocês podem perceber que ele atualiza o valor de faturamento,
Ele mantém a proporção dos impostos sobre venda atualizando o valor e ele recalcula todo o restante aqui até a minha margem. Se eu tiver um aumento na minha carga tributária, né, na minha alíquota de impostos sobre venda, se eu conseguir reduzir um pouquinho de custos, então vocês conseguem ir trabalhando esse DRE utilizando as medidas que ficam aqui à esquerda. E para fechar as nossas análises, a gente entra na mais clássica de todas, né, o balancete. Então aqui vocês vão ter toda a estrutura de grupos e de contas que vocês já estão acostumados, né, a estrutura de contas que vocês usam dentro desse cliente, ou lá no sistema contábil, ou lá no ERP. Consigo fazer filtro de conta contábil aqui, se eu quiser olhar algo de uma forma mais específica. E a gente traz a análise desse demonstrativo também, para além de olhar os números macro, eu consegui fazer uma análise, né, ao longo do tempo. Então aqui eu também consigo analisar mês a mês, totalizar por trimestre, expandir todos os grupos, todas as contas e fazer essa análise, né, horizontal ou vertical. Um detalhe importante, toda a nossa plataforma ela é personalizada, então a gente entrega isso para vocês com a logomarca, com as cores da marca de vocês, da logo, da identidade visual do escritório ou da empresa de vocês. E um outro detalhe é que os arquivos SPED que a gente usa aqui, então, reforçando, são os arquivos SPED ECD. E eles não precisam necessariamente ser arquivos transmitidos, eles podem ser arquivos simplesmente gerados dentro do sistema. E isso pode ajudar, porque às vezes eu não quero fazer uma análise uma vez por ano, né, em períodos maiores, eu quero olhar, por exemplo, todos os meses. Então, nada impede de vocês gerarem esse arquivo mensalmente, subirem na nossa plataforma e analisarem todos esses números, esses gráficos, esses indicadores dentro da Contos. Se você quiser saber mais, é só entrar em contato com o nosso time, que a gente está à disposição para te apresentar essa solução. Até mais!